Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando esse vídeo agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais meus e o de vocês, por permitirem que vocês estejam aqui olhando o nosso canal, né? Desculpe. E que vocês possam ter um bom mês, né? Um bom restante de mês, um bom outubro, tudo de bom para vocês através da nossa espiritualidade amiga. E a Deus Pai, né? Eu quero aqui só terminar esse assunto sobre esse problema aí da morte desse ator, Domingos Montagne, que é o seguinte, pessoal. A minha espiritualidade, através da minha mediunidade, me passou o seguinte que aconteceu ali. Vocês podem notar que aquele vídeo que eu fiz falando sobre esse acontecimento, isso foi no sábado, eu coloquei o vídeo no sábado, né? E vocês podem notar que a entrevista da Camila Pitanga no Fantástico, né, só veio confirmar o que eu tinha dito e o que eu já imaginava. Vocês podem notar pela entrevista dela que ela não quis falar tudo ali, mas ela sabe que houve um fato sobrenatural nesse episódio. Ela sabe disso, né? Ela sabe, tanto que tinha momentos da entrevista que ela parava e ficava pensando 2, 3 vezes no que ia falar. Ela estava com vontade de falar, mas ela não podia falar, porque ficou livre. Ela sabe que ela se livrou, né, de tudo isso que aconteceu com ele, porque ela iria também, porque ela é conhecedora, né, através também do pai dela, da espiritualidade, alguma coisa referente, né, a esses espíritos, essas entidades que tomam conta dos rios, das cachoeiras, dos mares, das matas, todos os lugares que tem a natureza muito assim próspera, né? Ali tem essas entidades que tomam conta. Mas, pessoal, o que aconteceu na verdade, que a espiritualidade me passou, é o seguinte: ele não se foi por karma, né? Porque tem esses sensitivos por aí dizendo que foi karma, mas eu garanto a vocês que não foi karma. Compreende, pessoal? Não foi karma. Aquilo ali aconteceu da seguinte forma. Vocês vejam pela entrevista dela o que ela disse, que ele ficou paralisado. Ele não tinha forças nem para bater com os braços. Ele não tinha forças nem de sair do lugar. Né? Ele ficou completamente paralisado. Foram as palavras dela. E não esboçava reação e não esboçou reação. Só dizia, eu não consigo, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Foi as palavras dela. Vocês podem ir lá que tem aí, né, o vídeo aí rolando aí na internet, para vocês acharem essas palavras dela, dizendo que ele dizendo que não podia, porque ele sentiu que ali estava sendo o momento derradeiro dele. Compreende, pessoal? Então, o que a espiritualidade nos passou, através da minha mediunidade, é a que eu creio, é a que eu trabalho, é a que eu tenho certeza do que foi. Nesse fato, eu até falei nesse vídeo que eu fiz no sábado, que é sobre a morte dele, o número 2, que é alguém morre antes da hora, uma coisa assim o vídeo. E que ali eu estou dizendo que pode ter havido um deslize da produção de não pedir permissão para que fossem feitas essas gravações ali. É a mesma coisa que você entrar na minha casa sem bater, sem pedir licença, né? Para na minha varanda lá na frente e vai fazer o que quiser e vai embora, recolhe aquilo tudo, os equipamentos e vai embora ganhar seu dinheiro vamos dizer assim, com o cenário da minha casa. Compreende, pessoal? Com os meus mentores que podem estar ali olhando, os meus guardiões que estão ali olhando. Se eles não pediram permissão, vamos dizer assim. Então, como eu tinha falado no vídeo, eu achava que era aquilo, né? Que eles não pediram permissão, houve um deslize aí e não houve o consentimento da espiritualidade para isso. Né? Porque ali não eram cenários montados dentro de estúdios. Ali não era o bel prazer de cada um diretor que queira aquele cenário. Ali não. Aquele cenário ali é um cenário natural, é um cenário da natureza, é um cenário onde há donos, vamos dizer assim, né? Entidades fortíssimas que tomam conta.
Tanto é que pela entrevista dela, vocês podem notar quando ela disse assim, estava tudo muito calmo, não tinha nem, só batia uma marolinha ali numa pedra, afastada, uma marolinha, eu ainda falei para ele, vem, vem. E ele já estava mais relutante, porque ele já estava mais ou menos imaginando, né? Mas a minha espiritualidade me diz o seguinte, que tem mais de 2 pessoas envolvidas em todo esse episódio, são pessoas que estão devendo a espiritualidade, né? E que fazem parte, né, dessa novela, ou seja, a produção de uma forma geral, ou mesmo os atores, que eu não vou aqui dizer os nomes, né? Mas que eles devem, vamos dizer assim, a essas entidades do rio, dos rios, das águas doces, né? E essas entidades já estão por aqui com esse pessoal, né? Porque eles pedem muita coisa, eles pedem para ganhar fama, eles pedem dinheiro, né? Para ganhar muito dinheiro, né? Para serem reconhecidos nos seus trabalhos e tudo mais. E depois que conseguem, eles se afastam e eles não cumprem com aquele compromisso que fez com as entidades. Por isso, pessoal, é muito complicado, é muito perigoso fazer compromissos com qualquer entidade que seja e você não cumprir. Se você fez um compromisso, você tem que cumprir. Daí também advém as maldições familiares. Por quê? Porque o antepassado fez algo que queria subir na vida, ou então se livrar de uma doença, ou então manter o casamento, coisas mil, né? E fazem compromisso com entidades, né? E então, de outra forma, mas fazem. Depois essas pessoas desencarnam e aquele compromisso permanece porque ela não cumpriu aquela promessa, vamos dizer assim, no mínimo uma promessa. E a pessoa não cumprindo, fica aquela maldição naquela família, porque aqueles espíritos vão cobrar. Vocês estão compreendendo? Então foi o caso que aconteceu aí. O que a minha espiritualidade me passou é que não foi karma, tá? E que tinha mais de pessoas ali envolvidas nesse fato aí do compromisso não cumprido e que fizeram com que ele passasse então a pertencer como se fosse assim um sacrifício. Porque essas entidades, pessoal, eles cobram, entendeu? Eu estudo o universalismo, então eu sei que eles cobram, né? Essas magias, elas têm que ser cumpridas, né? Em tempo e hora. Você tem que ficar quite com aquela entidade, com aqueles orixás, com aqueles espíritos. E eu não sei se ele está nesse meio, e também, se eu soubesse, não iria dizer aqui, lógico. Mas tem mais de uma pessoa envolvida nisso. E ele passou a ser a pessoa que cumpriu com aquele ritual, né? Aquele ritual do sacrifício. E daí, pessoal, o que acontece é que a minha espiritualidade diz que ele ainda não saiu da Terra, né? Porque aí tem até alguns sensitivos aí que eu não vou dizer os nomes, mas vocês já devem imaginar, que estão dizendo que até 2h30 da manhã ele estava lotado de lama, o corpo físico não, né? O corpo espiritual, o espírito. Estava lotado de lama e que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes veio e que veio com a equipe socorreu, já levou para um local chamado lá, que é de André Luiz, do Dr. André Luiz. Mas, pessoal, o que eu sei não é isso. O que eu sei, porque vocês sabem que eu faço radiestesia junto com a espiritualidade por esses motivos também. E a minha radiestesia, como é uma radiestesia técnica, científica e espiritual, eu tenho o meu modo de fazer para mim, né? Ensinado pela espiritualidade, que ninguém sabe, mas eu tenho o meu modo de descobrir, e eu descobri que esse rapaz ainda se encontra no plano físico. O que nós temos que fazer para ele é orar, levar o nome dele para a casa espírita, né? É fazer essa caridade por ele, porque ele ainda não saiu. E esses sensitivos aí, né, dizendo que ele saiu, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes veio, como se só existisse a equipe do nosso amigo e grande amigo, espírito de luz, Dr. Bezerra de Menezes. Mas tem Ramatiz, né? Tem Dr. Inácio Ferreira, tem aquele menino que também tem um hospital no plano astral, né? Eurípides Barçanufo, né? O Hospital da Irmã Sheila. Tem outras equipes socorristas, pessoal.
Não tem só o Dr. Bezerra de Menezes, a equipe do Dr. Bezerra, que faz esses desenlaces, entenderam? Então, como tudo é Dr. Bezerra de Menezes, tudo botam na conta do Dr. Bezerra de Menezes. Mas não, pessoal, esse menino aí, o Domingos, esse ator, ele está ainda nas mãos daqueles espíritos que o levaram, entendeu? Aí vão dizer, mas Deus só deixa cair uma folha se Deus quiser. Realmente, mas ele fez o compromisso, é aquilo que eu falo nos vídeos, né? São detalhes muito importantes que às vezes as pessoas vendo o meu vídeo não prestam atenção, porque nós arrumamos esses tipos de eventos para as nossas vidas por falta de conhecimento e porque depois a gente larga de mão aquele compromisso e como aquele caloteiro vai lá e não paga, né? Aí depois fica com essas cargas energéticas assim, e aonde surge a oportunidade, eles vêm e cobram. E as pessoas não percebem quando eu falo essas coisas nos outros vídeos, né? Porque são detalhes e escolhas nossas. Eu até estava falando a respeito sobre perispírito, sobre essa questão de reencarnação, e quando a gente tem nosso fator genético, que é o pai e a mãe, e tem o nosso fator das escolhas, são escolhas nossas. Somos nós que escolhemos passar por aquilo. Então, naquele vídeo que eu falo ninguém morre antes da hora, pode até morrer antes da hora, por esse fato, por vários fatos constatados pela própria espiritualidade. Vocês estão entendendo? Aí então vem um e diz, quando eu falei, porque o universo muda a cada 17 segundos. A ignorância é tamanha que ele vem me dizer que 17 segundos é não sei quantas vezes, não sei o que lá. Gente, quando eu falo em 17 segundos, eu falo todo o envolvimento para a terceira dimensão. Porque nós estamos estudando viver aqui na Terra. Nós temos que aprender como viver aqui. É aqui que nós estamos. Não adianta você pensar em outro mundo, em outra dimensão. Nós até podemos já estar, mais ou menos, com um passozinho na frente, tentando ver como é a quinta dimensão, porque a gente está aqui esperando, né, um milagre para nós irmos para a quinta dimensão. Então, estamos trabalhando para isso. Mas vim para cá dizer que não, tira esse vídeo do ar, você é uma burra. Olha, coitado desse rapaz, né? Coitado dele. E coitado também de quem acredita nessas coisas que ficam jogando aí na internet, né? Nesses vídeos sensacionalistas, né? Mostrando o corpo de um outro lá que foi tirado da lama do Rio São Francisco, dizendo que é do Domingos Montegne, né? Se ele estava de sunga, né? De sunga de praia nadando, como tá com aquela calça, as pessoas ainda acreditam, entra com ninhos, como se fossem uns urubus, uns abutres, né? Tentando ver aquelas imagens do homem lá, todo cheio de lama, sendo resgatado do Rio São Francisco e dizendo que era o ator, né? Um completo absurdo, uma completa falta de respeito, né? Com o ser humano que acabou de desencarnar. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. É que ele ainda não saiu da Terra. Sabe por quê? Porque eu medi radiestesicamente. Tá? E como eu faço isso? Eu faço isso da mesma forma que eu faço para as pessoas que estão encarnadas, meus clientes. Né? Eu meço eles, todos os corpos. Nós não somos só corpo físico. Morreu, o espírito já foi lá para nosso lar. Nada disso, né, pessoal? Nenhuma criança mais está acreditando. As crianças, as minhas crianças da minha família já não acreditam mais nisso. As crianças da minha família, meus netos, elas sabem de tudo. Elas sabem que morreu não está indo só para nosso lar, pode estar indo para outro lugar também, ou ainda nem saiu da terra. Ainda mais numa situação dessa de desespero, né, de uma morte bruta assim, né, sem esperar. Vocês podem notar que pela entrevista da Camila Pitanga, uma entrevista assombrosa até, né, ela contando aqueles detalhes, que ele ficou perplexo ali. Ali ele teve o que nós chamamos na espiritualidade de fascinação. Entenderam, pessoal? Mãe de santo e pai de santo sabe o que eu estou dizendo, né? Porque eu entendo também disso, né? Tudo eu entendo um pouco de cada coisa. E ele teve ali uma fascinação, compreende, pessoal? E dessa fascinação, que popularmente chamado de o canto da sereia, foi que ele ficou hipnotizado, e dali ele não teve forças nem para bater os braços, porque eles não estavam deixando. Ali não era só um orixá, uma entidade, eram várias. Ali era uma falange. Por quê? Deram a fascinação neles, né? Colocaram aquilo ali muito tranquilo,
à primeira vista, porque ela diz isso, que olhando estava muito tranquilo, e ela até ainda chamou ele, vem, tá tranquilo aqui, não tem nada. Ele já estava meio arredio ali naquele momento, segundo ela. E quando ela viu que realmente ele estava no perigo eminente, ela também se recuou e ouviu. Ela falou isso na entrevista. Praticamente me deu uma coisa que disse assim: não vai, não vai, não vai. Vocês podem voltar lá à entrevista que vocês vão ver essa cena dela falando isso. Não vai, não vai, não vai, como coisa que tinha uma voz dizendo isso, não vai. Por quê? Porque os mentores dela impediram que ela fosse, que ela ainda teve vontade de ir lá, voltar onde ele estava, puxá-lo, mas não ia dar tempo, né? Porque aquele campo energético ali produzido por esses espíritos ali já estavam fazendo o desenlace dele naquele momento, certo? Ah, porque ele agora é filho de Iemanjá, que ele é filho de Oxum? Sim, mas ali foi devido, né, a fatores de compromissos não cumpridos, conforme eu adiantei no sábado pela manhã. Entenderam, pessoal? Eu creio que eu fui a única que coloquei esse vídeo falando sobre essa questão, que era um compromisso não cumprido e que eles ficaram devendo e não pediram permissão para fazer toda esse tipo de trabalho para a novela ali naquele local. E aquele local estava exatamente esperando por eles, tanto é que esses espíritos, esses mentores daquele local, eles intuíram, né? Eles intuíram o diretor lá, a pessoa que escreve a novela, que eu esqueci até o nome dele, eles intuíram ele fazer aquela cena, né? A escrever aquela cena que ele larga o cavalo, se não me engano, e foi levado pelo rio, na cena. Na cena ali foi materializado pela própria espiritualidade do local. Compreende, pessoal? Então, essa fascinação, nós temos que ter muito cuidado em qualquer lugar que a gente entre. Ali sempre tem uma fascinação, numa cachoeira, num rio, no mar. Sempre tem, né? Na mata. Temos que ter, assim, respeito, né? E não irmos para um lugar desses se estivermos devendo a eles. Entenderam, pessoal? Primeiro pague o que vocês estão devendo. Depois vocês vão, ainda peçam licença muito bem para entrar. Porque nós vivemos num mundo de terceira dimensão. Nós não vivemos num mundo de quinta dimensão, que isso não é mais necessário. Nós vivemos num mundo de terceira dimensão, onde a gente estuda magia, né, oculta, isso tudo é ocultismo. Isso tudo não é visto a olhos físicos. Ninguém viu aquilo ali, né? Só quem olhasse naquele momento e fosse uma clarividente, um clarividente, é que ia ver, né, aquela movimentação de espíritos fazendo aquilo ali. E ainda digo mais para vocês, eu medi, e ele se encontra com 17 mil angstroms, né? Eu já cuidei, pessoal, eu já tratei pacientes, clientes, com 80 mil angstroms, até com 100 mil angstroms. E são pessoas encarnadas. Para você ver o estado de espírito que estavam esses meus clientes pacientes. Para vocês verem. E eu tive que equilibrá-los todos, porque eles estavam terrivelmente maus. E ele só está com 17 mil, né? Vocês vejam, não sei se mudou agora, mas estava só com 17 mil. É uma pessoa que ainda não saiu do plano terráqueo. Compreende, pessoal? Uma pessoa, um espírito com 17 mil angston, ele ainda não saiu do plano terráqueo. Então, essas pessoas aí que estão levianamente falando que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes levou e que ele já está sendo tratado no Hospital do Astral, isso, pessoal, eu tenho a certeza absoluta que não é verdade. Então, nós temos que ajudá-los levando o nome dele, ajudá-lo, né? Levando o nome dele para locais que façam orações, né? Vamos orar na igreja, vamos mandar rezar uma missa, vamos numa casa espírita levar o nome dele, escrever prece e o nome dele, né? Vamos fazer essa ajuda assim, que é uma caridade, né? Para que ele consiga se desvencilhar disso aí, porque ele está nas mãos desses espíritos ainda. Ok, pessoal? Ele está na mão desses espíritos, que são os espíritos que são mais assim, para o lado xamânico. Compreende, pessoal? Porque ali eles levaram ele para o mato. O espírito dele está lá com eles no mato. E ele está muito nervoso, ele está com 17 mil angston, mas está bem preso ainda à matéria. Está com 17 mil angston só. Compreende? Porque eu meço através da radiestesia isso. Porque eu meço dos meus clientes encarnados, para ver o problema que eles estejam, eu meço corpo físico, corpo mental, corpo espiritual e corpo psíquico,
né? Depois eu meço os campos físico, mental, psíquico, bioenergético e espiritual. Aí, agora, já que ele desencarnou, a radiestesia me mostra claramente o corpo físico, zero. Sim, corpo físico não existe mais, né? Aí me mostra o corpo espiritual com 17 mil angstroms. Vocês estão compreendendo? Pode me mostrar isso. Qualquer radiestesista, ou papa da radiestesia, os papas, né, na verdade, da radiestesia aqui no Brasil, podem falar se eu estou certa ou se eu estou errada. Compreende, pessoal? Então, isso aí, pessoal, não vamos acreditar nisso, que ele já foi. Até vão. Tem pessoas até que acreditam por um sentido assim de não ficar pensando, né? Ficar mais tranquilo, achando que ele já foi. Mas aqui eu tenho compromisso com a verdade. E é isso que eu peço sempre aos mentores: me deixem falar a verdade. Eu não quero enganar ninguém, tá? Quando alguém me pergunta sobre algum desencarnado da família, eu peço permissão, eu preciso falar a verdade. Eu não vou falar mentira para ninguém. E eu peço isso aos mentores, peço essa orientação. Eu não quero falar mentira. Compreende, pessoal? Então ele está ainda preso à matéria, ao mundo terráqueo, à nossa matéria, achando, ele não está nem mais achando, ele já está sabendo que está no momento até de sonho. Ele está até achando que é sonho, ele ainda não tem consciência, tá? E esses pessoal aí que estão fazendo esses vídeos dizendo que ele já pegou a consciência, que ele já está tranquilo, que ele já foi sabendo que já desencarnou. Mentira, pessoal. Com licença de expressão, mentira. Mentirosos, tá? Eu tenho a certeza absoluta, porque quando eu vi o pai da Camila Pitanga, o Antônio Pitanga, que eu olhei para ele e não vi nem mais a reportagem, ali eu já vi tudo. Compreende, pessoal? Então, é isso que aconteceu infelizmente, né, ou felizmente, com o Domingos Montegne, né, porque a gente não sabe quais são os desígnios. Deus deixou isso acontecer, Deus deixa essas coisas acontecer, porque, primeiro, nós estamos num mundo de expiações e provas, nós estamos num mundo de terceira dimensão, e não é qualquer um que se livra dos compromissos que faz por aqui mesmo, não. É por aqui mesmo que tem que pagar. Compreende, pessoal? Então vamos ter muita cautela na hora de fazer compromisso com entidades, com orixás, né? Até com os santos, né? Até com os santos, se você fizer uma promessa que você não pagar, você está devendo ao santo. Compreende, pessoal? Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar aquilo ali. Entenderam? Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês sobre ainda essa questão, né? Espero que agora o assunto tenha acabado. Mais futuramente, eu posso até passar para vocês como ele está, por ele ser uma pessoa muito conhecida, né? Mas eu não costumo fazer isso. Eu só faço para os meus clientes quando eu vejo que tem uma pessoa desencarnada atrapalhando, né, a vida do cliente, de alguma forma ou de outra. Ex-marido que desencarnou, ex-esposa que desencarnou, o filho, alguma coisa assim que esteja prejudicando, né, o campo espiritual, psíquico, né, emocional daquela pessoa. Aí eu faço aquele trabalho de afastamento daquele espírito, né? Aí sim as entidades vêm, os socorristas levam para as equipes de luz para trabalharem com ele, trabalharem ele na luz, né, pessoal? Mas normalmente eu não faço isso porque um ator ou alguém morreu, porque várias pessoas já desencarnaram naquele rio. Então, algum motivo também teve dessas pessoas desencarnarem ali. Não é só a correnteza. A correnteza foi uma desculpa. Tanto é que vocês podem olhar lá que ela diz que aquilo ali estava muito tranquilo. Ela não entende como aquilo aconteceu. Ela sabe que aconteceu algo sobrenatural. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Outros vídeos mais faremos com outros assuntos a respeito, inclusive de vários aqui que estão me pedindo. Ok? Fiquem com Deus. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos vocês, tá? Que tenha paz, muita luz no lar de cada um. É o que eu desejo do meu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.